esperar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com o Dr. Idelmar Hack falando sobre espiritualidade. Estamos aqui na frente do congá dele, lindo, que eu vou estar colocando o vídeo dele daqui a pouquinho, dele explicando todas as entidades, quem é quem, o que protege, por que está aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre transição planetária, sobre regeneração desse nosso planeta. Se vocês tiverem dúvidas depois e quiserem que eu volte a perguntar para ele, deixa as perguntas embaixo aqui e depois eu gravo outro vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, Idelmar, o que é essa transição planetária? Primeiro a gente tem que entender que transição planetária não é algo novo. Tá? Já aconteceu 2 vezes anterior a essa. Tá? Muita gente acredita que o mundo, o planeta como um todo, tem 19 mil anos. E isso é só essa era, a era ariana. Anterior a ela, tem uma era chamada Era Cristalina. Houve uma transição planetária entre uma e outra. Anterior a essa Era Cristalina, tem a Era Vermelha, que também houve uma transição planetária. Essa transição planetária é uma mudança do todo do planeta frente à nossa consciência, porque nós formamos com a nossa consciência o que nos acontece. Então, essa transição a gente está numa época de separação de cabras e ovelhas. Então, a gente está reunindo e despertando cada vez mais pessoas para que a gente tenha o quê? Atinja uma consciência coletiva de mais luz, né? De mais consciência, de hiperconsciência. Por isso a gente não pode, apesar das críticas, não pode restringir a luz que a gente tem, mesmo que possa doer aos olhos de alguns. Não pode deixar de brilhar. Não pode deixar de brilhar. Então, dói, não tem problema, usa óculos, né? Dentro da caverna de Platão. Sim. Então a transição planetária, ela pode ser considerada o apocalipse? Apocalipse no sentido de revelação. Claro que alguns países, alguns prismas mentais, alguns colégios coletivos já estão enfrentando o apocalipse com a palavra apocalipse mesmo. Mas apocalipse, para a gente que está tentando trilhar dentro da luz, é revelação. É que o apocalipse, ele causa medo, né? A palavra. Isso. E a revelação não, ela é luz. Isso, então, é consciência. Para nós aumentarmos então a nossa consciência, a gente tem que não ter medo. A gente tem que vibrar na fé, na gratidão. Essa é uma coisa interessante. Muitas pessoas falam bem assim, eu tenho fé. Mas daí logo na sequência, não, mas eu tenho medo disso. Não. Ou tu tem fé ou tem medo. Um dos dois está mentindo. A fé é a ausência de coragem mesmo. Né? Se tu tem medo, tu não tem fé. E fé não existe esse fé do tamanho de um grão de mostarda. Não existe intensidade na fé. Ou tu tem fé ou não tem. Entendeu? Então muitas vezes a gente tem uma cobertura, um mecanismo de defesa do ego para dizer, não, eu estou bem, eu tenho fé. Mas daí está tremendo na base. Não pode. Tem que... E, Idelmar, por exemplo, nós temos uma família espiritual aqui, o nosso grupo Karma. Digamos que você consiga alcançar o seu nível de consciência para evoluir e eu não. Eu tô baixo, lá embaixo. Isso vai te dificultar em alguma coisa? Eu atrapalho você nesse sentido? Não. Ou como que você tem que fazer daí? Na verdade, agora eu vou utilizar os guias. Tá? Vamos dizer que o caboclo 7 cachoeira que está ali. Tá? Isso é uma imagem, um concentrador, só um concentrador mental. Tá? Para a gente poder concentrar nossa fé e nosso mental em cima da entidade, que na verdade não está na imagem. Né? Isso é óbvio, não é como uma foto, imagem, é só para lembrar. É só para lembrar. Isso. Porém, o que acontece? Ele é um caboclo, que é um fractal de consciência à minha direita. Assim como os Exus, as pombagiras, os Exuzinhos à esquerda. E assim como os espíritos de luz, os espíritos mestres ascensos são do alto. Assim como o anjo também é do alto. Aonde você está com a sua consciência atingir níveis elevados, você faz com que seu guia, junto com você como um companheiro, se eleve em grau. Você ergue todo o grupo junto. Isso. Mas e se ficar um atrasado, a gente tem que voltar para buscar? A gente tem que segura. voltar para buscar. Isso é a ponta da cruz. Mas tem que voltar para buscar. Se nós subirmos e ele ainda está encarnado, a gente tem que vir buscar. Enquanto não tiver nenhum lá em cima, a gente vai ter que ficar voltando. Vai ficar voltando. E a primeira e segunda esfera, isso é uma coisa interessante. Primeira esfera superior, todo mundo fala, foi pro céu. Primeira esfera superior,
é o que eles chamam de céu. Só que a primeira esfera é de expiação. Quer dizer, você reencarna. Entendeu? Você reencarna por expiação. Então, E você daí tem na que vir pra segunda expiação. esfera você Segunda já, esfera, já pode reencarnar por missão. por missão. Entendi. E assim por diante, vai subindo até Até chegar a à oitava. quarta esfera, que daí não encarna. Ah, e depois da quarta depois tem da mais? quarta, até os espíritos de primeira e segunda não sabem o que tem depois da quarta. Ah, entendi. Mas o que tem é, cada vez você tem necessidade menos de ter corpos pesados. Então, Você seu corpo físico foi o primeiro que você deixa pra sim, lá. que é, Depois você depois deixa vai teu se corpo utilizando. espiritual. E Entendi. depois você deixa teu corpo e daí você vai se livrando. Corpo Você pra lembrou corpo. de um vídeo do menino que eu acompanho no YouTube, que ele falou que um dia ele teve uma viagem astral e ele falou com um ser de consciência muito elevada. E ele chegou para esse ser e perguntou: quem que é Deus? Quando que eu vou ver ele? Quando eu vou conhecer ele? E o ser era, assim, digamos, de nível de Arcanjo Miguel, né? Na viagem astral ele conseguiu ver esse ser. E daí o ser falou para ele que nem ele sabia ainda. Porque Não. ninguém conseguia saber qual que era o... Aí tem um negócio bem interessante, bem interessante mesmo. Quando se fala Deus no geral, a gente está falando do Pai e Mãe do nosso universal. universo, é isso. Só que é o universo inteiro. Mas ele apresenta unidades. Então, por exemplo, se a gente restringir ao planeta o nome desse Deus, na Umbanda se chama Logos Planetário, entendeu? Na consciência crística se chama Pai Poder Criativo. O Pai Poder Criativo é tudo que existe. Então significa que você é Deus. Eu sou Deus. A gente vê Deus no cheiro das ervas, a gente vê Deus na beleza das plantas, a gente vê Deus nos olhos do cachorro. Em tudo, em tudo. Entendeu? Então Deus é tudo. E aí a gente traz de novo o mandamento católico, né, da Bíblia. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós somos Deus. Nós temos que nos amar e amar ao próximo, porque eu sou Deus, você é Deus, Isso. todos são Deus. E é por isso que o neo-xamanismo chamou o outro de Chai. Eu- De Chai para dizer... Seria irmão. Seria mais que amigo, mais que irmão, é enxergar o divino no outro ser. Enxergar Legal. que o outro ser é divino. Eu não sabia que tinha esse significado. E esse mandamento católico é uma coisa bem interessante. Se fala, amai a Deus e ao seu irmão como a si mesmo. Aí eu pergunto para todo mundo, quanto vocês se amam? As Porque, pessoas na não se verdade, amam aqui, as isso. pessoas se derrubam aqui. Isso. Então a gente tem que E quando começar a você amar a si mesmo. tenta amar, e quando você tenta amar, tenta demonstrar esse amor, as pessoas são tão acostumadas com a maldade, eu digo isso por mim, as pessoas desconfiam. Nossa, que menina que sorri, nossa, que menina simpática, o que ela tá querendo? As pessoas me estranham, sabe? Mas é isso, é a dificuldade de amar o próximo. Eu acredito que seja isso. E é por quê? Porque você só pode me dar esse caderno porque você tem, não é? Então a gente Exatamente. só pode dar Dá aquilo que a gente tem. Exatamente. Então, seu coração é fonte de amor de Deus. Aí sim, Deus flui através de você, para fora de você. Entendi. Entendeu? E eu quero que você fale um pouco sobre os fractais de consciência e sobre os nossos cordões. Só nessa era... Espera só um pouquinho, deixa eu passar o violão. Aí depois eu pergunto. Nossa, que baixinho. Eu gosto desse bairro. Tem uma chácara pra vender ali atrás. Ô, meu pai. Se um dia eu comprar, eu faço um centro aqui. Então agora pode falar dos fractais. Então, como funciona isso? Só nessa era, na era ariana, que é a era atual, a gente tem 19 mil anos. Quem falou isso? Cartas de Cristo. Foi Jesus Cristo. Lembra, pessoal, que eu falei Cartas de Cristo, que tem no YouTube, para quem tem interesse, se quiser ler, é uma psicografia de Cristo. E ali ele Explica aí, doutor. Eu demorei 2 anos por causa disso. Quando me falaram que era uma psicografia de Cristo, eu demorei 2 anos para acreditar. Daí, de repente, eu escutei no YouTube, eu escutei um cientista falar que o livro que teria que ler antes de morrer seria Cartas de Cristo. Eu falei assim, opa, se o cientista falou isso, vamos ler. Só que a hora que eu coloquei no YouTube, o nível de consciência, a verdade, é tão alta que não dá para você acreditar. não consegue comportar. Sim. Então tudo à sua volta começa a se movimentar. Daí eu falei assim, é melhor ler.
Daí a gente acaba dando opção pelo livro. Então eu aconselho que Eu todos tô leiam. ouvindo. Não, eu tô conseguindo ouvir. Mas você já tem um nível de consciência legal. Ah, talvez tenha isso. Mas eu não consigo pegar, por exemplo, fazer igual a maratona. A Carta de Cristo, eu ouço a primeira parte, eu dou um tempinho, amanhã eu vou ouvir a segunda parte. Eu tentei esses dias ouvir meio, tipo, tudo, daí não dá. Você começa assim, você se perde, você se embaralha. Tem que ser uma coisa, estudado, né, meditado, pensado sobre aquilo que foi falado. Como Cristo mesmo fala, nem que seja uma página por vez, né? Leia uma página por vez. Mas eu vou dar um outro conselho. Além de ser assim, comece no início de novo, porque você sempre vai ter uma visão nova, porque você já não está com os mesmos olhos, porque sua consciência subiu. Tá? Mas como eu estava falando sobre os fractais de consciência, esses fractais de consciência são nossas 7 direções à nossa volta. São outras vidas que nós vivemos quando estamos lá atrás. Nessas 7 direções a gente tem o à frente e o atrás, que são linhas temporais. A direita e a esquerda, o alto, o embaixo e o entorno. Por exemplo, o meu fractal de consciência vive em você. Entendeu? Assim como o fractal de consciência meu vive à direita no caboclo 7 cachoeiras. Entendeu? Mas isso são todos, Idelmar? Todo mundo? Todo mundo tem. Eu sei que nós temos um fractal direto do Pai, né? Não. Não? Temos uma centelha divina. Isso, uma centelha divina. Então é centelha diferente. divina é diferente. Fractal é uma coisa e centelha divina é outra. Divina é o original. É o original. Seria a semente original. É como se fosse uma célula do Pai tentando se entender. Nós somos uma célula do Pai. E como somos? Por que somos isso? Ou por que estamos aqui? Esse é o principal questionamento. A gotinha do oceano que foi separada por pontos de hidrogênio, nós fomos separados pelo nosso ego. E tudo aquilo que a gente experimentou nas últimas 700 encarnações, só nessa era, nos compõe. Até a gente nós estamos fragmentados. Nós somos todos, isso. Eu sou você, eu sou a Neide que está aqui, a Neide é nós somos todos então. Todos somos um só. Essa então só. Somos todos um. Todos um. Eu tenho uma frase que diz assim que eu não posso te ferir sem me ferir também. Eu não posso te machucar. Aponta, 3 aponta para você. Entendo. Como a gente estava falando de nova era, a gente está entrando na era de Aquários, né? Isso. E você falou antes que a gente já passou por quantas transições planetárias? Por mais 2. Por mais 2. A última tem alguma coisa a ver com Atlântida? Atlântida? A era cristalina é composta de uma parte anterior que se chama Lemúria, tá? Que é a época dos gigantes. Tem fotos, é só olhar no YouTube. Sim. Tá? Tem fotos de lemurianos. Eu conheço pessoas na carne que se reconhecem como pessoas muito maiores do que são na carne. Elas lembram de como elas foram. Tá? Sim. Só que elas ainda não têm consciência para entender isso. Sim. Né? E a era Atlantis. Né? A parte da era então Atlantis essas pessoas são tão antigas que estão aqui desde aquela transição. Elas não foram para o outro, elas ficaram aqui. Ficaram aqui. Entendi. E essa transição é uma coisa muito importante. O que a gente quer que seja exatamente a transição que teve da vermelha para a cristalina, que foi a era que deu certo. A era vermelha para a cristalina foi a era que deu certo. E agora vai ser a era do quê? Agora a gente está passando da era ariana para a era de Aquário, que é a era do amor incondicional. Está mudando até o regente planetário, tá? Sim, eu li. O regente planetário dessa era ariana é Jesus Cristo. A próxima é Conde Saint-Germain. Mas São Germano já tem trabalhado bastante assim agora. Como a gente tem que reconhecer Cristo dentro de nós, o nosso Cristo interno, esse Cristo interno... Virarmos seres crísticos, Isso, a gente estaria vivendo o Conde Saint-Germain em nós. Outro Cristo. Entendeu? E Cristos tem muitos. Tá? Cristo tem muitos. Maomé, Buda, Krishna, todo mundo, Jesus, todo mundo é Cristo. No livro dos Pleiadianos que eu li, o Mensageiros do Amanhecer, eles falaram que nessa nova era a gente vai conseguir se comunicar por telepatia. Não vai mais existir mentira, porque como que você vai mentir para mim se eu consigo saber o que você está pensando? Porque se nós somos todos um, nós somos todos um. A gente vai começar a se conectar não apenas fisicamente, né? Aquela energia, vai passar o que eu penso para você, ou você para mim, entendeu? Aí a gente esbarra numa coisa, na mentira.
Mentir é o quê? Falsidade. Entendeu? Ser falso com o outro é um negativo. E é ser falso consigo Só mesmo. que se você está na era de aquário, vivendo a era de aquário, você tem que ter fé inabalável, você tem que ter amor incondicional, você tem que ter ordenação divina, você tem que ter equilíbrio. E quem não chegar nesse ponto, vai migrar. Muitos vão migrar. Mas muitos ainda vão persistir aqui até conseguir encontrar. Por quê? Porque ainda temos quase 2.000 anos. Mais uns 2.000 anos. Tá certo. Doutor, os umbrais foram abertos. Eu não sei se você leu sobre isso ou se você assistiu alguma coisa sobre isso. O que eu vi agora nos últimos tempos é que os umbrais abriram para que todos os espíritos tivessem a chance de evoluir para poder continuar no nosso orbe. Você sabe algo sobre Apocalipse, uma das coisas do Apocalipse é dizer que os mortos se levantam. Que isso? Não é só os umbrais, não, filha. As próprias trevas não se levantam. Sim, tá tudo aberto. Tá tudo aberto para que possa, aquele que tiver coragem, dê o passo de fé e evolua. Aquele que não tiver, vai embora, filho. Nibiru tá aí para isso. Vão transferir para Nibiru. Isso. Inclusive, já fazem mais de 12 anos que está sendo transportado o espírito magneticamente ou na força mesmo. Desde 2012 mesmo? Antes eu estudava a espiritualidade, mas eu não 2008, entendia. Mas 2012 foi o grande então, eu comecei a sentir essa energia desde 2012, por isso que eu te perguntei. Desde 2012, alguma coisa no mundo mudou. Sabe? E eu acho que é espiritual, é essa luz que tá vindo. Eu sinto mais luz aqui. Eu falo, gente, uma vez eu falei algo parecido assim, num dos vídeos meus do canal. Quem não percebe que o Arcanjo Miguel tá aqui, deve estar dormindo. Porque assim, é uma coisa quase palpável já. O que é o Apocalipse? Se não é a descida de Cristo e a subida de Lúcifer. Mas isso é dentro de você. É a guerra aqui. Você encontrando o teu negativo e falando, espera aí, eu aprendi com essa dor e eu quero melhorar. Vai ter sombra? Vai ter sombra. Onde tem luz tem sombra. Né? Não tem como. Não tem como não ter. Não tem como apagar a sombra. E as sombras agora, também são nossas. Não deve existir mais. Entendeu? Escuridão não deve existir mais. E qual que é a pior escuridão da humanidade? O ego. A ignorância. A falta de humildade. A ignorância. A ignorância das trevas e as trevas da ignorância humana estão ligadas vibratoriamente. Então significa que aquele ser que é ignorante, arrogante, achando que tem, é dono da verdade, que os outros estão errados, não entendeu nada. E está se ligando com embaixo da fé. Na realidade, os grandes sábios são aqueles que sabem que não sabem tudo, que não sabem nada e sempre estão aprendendo. Porque tem tudo para aprender. Eu posso contar uma historinha? Pode. Vou copiar do Jacob Patrick, que foi ele que contou a história da caverna. Diz que existia uma tribo, né, que vivia presa dentro de uma caverna. E a única coisa que eles conseguiam enxergar dentro daquela caverna era o fogo e as sombras do fogo e o pouco que o fogo iluminava lá dentro. E um dia, um desses resolveu sair da caverna. E a hora que ele chegou lá fora, ele ficou deslumbrado, porque era tanta luz que ele até ficou meio cego, né? Porque a vista dele não era acostumada com luz. E, nossa, ele ficou maravilhado. Ele descobriu que existia um mundo fora da caverna. E ele voltou lá para dentro da caverna e falou, gente, vamos viver lá fora. Nós estamos presos aqui. E todo mundo falou, ó, viu? Por isso que a gente não pode sair da caverna, porque daí fica louco. Então não é assim que é da espiritualidade. Meu Deus, a pessoa está saindo da casinha. Ela deve estar louca. Por quê? Porque ela não tem fé e porque ela tem medo de conhecer a verdade. Não era Jesus que dizia, conheceis a verdade e a verdade te libertará? Te libertará da onde? Da caverna que você se prendeu. Isso. Esse que o Jacob falou é o mito da caverna de Platão. Isso, o mito da caverna de Platão. Eu não lembrava. A questão o cara foi lá para fora. Ele saiu da frente da fogueira porque ele viu uma luz lá atrás. Então ele foi lá para fora. A hora que ele foi lá para fora, a primeira coisa ao sair da caverna e ver a luz foi o quê? Tá ardendo os olhos. Você então, cara do céu, será que eu volto para trás? Não, não adianta. Eu já tomei a pílula vermelha. Agora já não adianta, do Matrix. Sim, tô saindo da Matrix já. Literalmente. Então o que acontece? Só que a hora que o olho acostumou, se ele acostumou com a dor o suficiente com a luz, ele percebeu a maravilha que há lá fora.
Aí, como termina esse mito da caverna que a gente ainda não sabe? Ele desceu. Quando ele foi falar para os outros, não foi só o julgamento. Botaram na fogueira. As bruxas, Ai, né? nossa, o Jacob não contou que eles As queimaram. bruxas. Então, o que acontece? Na verdade, em O cada cara tá época tem um louco, tipo de vai transmitir essa crucificação. loucura para nós. Isso mesmo. E Delmar, na época de Jesus, nos crucificaram. Na época das bruxas, nos queimaram. Nos queimaram. E agora, se deixar, eles nos internam num hospital psiquiátrico. É isso mesmo. Essa é a coisa. E não está dentro do que eles veem, é um prego em destaque. Esse é um ditado japonês. O prego que leva a martelada é aquele prego que se destaca. Tá? Então, só que a gente tem que ser forte e aguentar a martelada. Tem que ser forte. Escudo para cima. Entendeu? Escudo para cima. Assim, eu tive que me fortalecer muito com Ogum. Depois que eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, porque eu precisava mesmo de uma armadura. E eu percebo muitas vezes que é Ogum que vai na frente. Ele vai na frente mesmo. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? É de ouro de Oxum que é feita a armadura. E de ouro de Oxum que é feita a armadura. Então é com amor. É com amor. É a lei sendo aplicada. Eu sinto Oxum na cabeça, São Jorge na minha direita e Xangô na minha esquerda. Então, assim, foi me revelado. Eu nunca fui da Umbanda, já falei um monte de vezes, eu nunca fui da Umbanda. Essas coisas que eu aprendi muito com o Ildemar, mas aprendi muito com eles, diretamente, canalizando diretamente com eles, me ensinando como é que faz as coisas. O que eu quero falar é, Umbanda? Não, Umbanda tá certo. Não tá. Essa é a verdade relativa da Umbanda. Candomblé tá certo. Não, essa é a verdade relativa do Candomblé. Neo-xamanismo tá certo. Não, essa é a verdade relativa do neo-xamanismo. O evangélico tá certo. Também da mesma jeito. Dá para interpretar também puxando a Bíblia. Tem duas interpretações, eu vou falar as duas que eu entendo, porque é o jeito que eu interpreto. O primeiro jeito de interpretar a Bíblia existem várias casas, várias moradas na casa de meu pai. Trazendo para a nossa casa, que é o planeta Terra, seria várias igrejas, porque os filhos são diferentes, os dedos das mãos não são iguais. Quando você cria os seus filhos, você pode criar eles exatamente, mas eles não vão ser igual um outro. Então Deus, sabendo que nós não seríamos iguais, são as facetas de Deus. Cada casa é para um filho que vai entender daquela maneira, naquela série, na primeira, na segunda, na terceira. É assim que eu interpreto essa parte. E também, eu acredito que as casas do meu pai é do outro lado também, né? Que cada um vai para onde tem, para outra vibração. Não importa várias casas, o pai é isso, entendeu? Não é só religioso, é para fora. É para fora. É para fora. E aproveitando o negócio da mão, dos dedos da mão, são semelhantes na aparência, porém as essências de cada dedo é diferente. Esses dois dedos, um dedo é o dedo que aponta, esse está errado, mas esse não é o dedo do amor e os dois não chegam no mesmo lugar. Então não existe um caminho, mesmo que você siga pela dor ou pelo amor, você vai chegar exatamente no mesmo lugar. É a diferença. Muita gente pega e coloca ao contrário, destino e livre-arbítrio ser diferente. E que um não existe sem o outro. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você acredita que existe livre-arbítrio? Livre-arbítrio é escolher ou pelo amor ou pela dor, mas que vai chegar ao mesmo destino. Mas a verdade, se parar pra pensar, a gente não tem tanto livre-arbítrio, né? Deus deixa a gente fazer as coisas, mas ele sabe que um dia nós vamos ter que chegar lá. Se você quer ficar batendo, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade. A evolução é uma coisa, como é que não interessa se você quer evoluir ou não. Você faz parte da natureza, você vai evoluir. Não, tem que evoluir, seja por amor ou por dor. Seja por amor ou por dor. O que você não pode ficar parado. Porque se você saiu do pai e vai para o pai. Se você ficar parado, a vida é circular. Então, se você ficar parado, a morte chega às suas coisas. Entendeu? A vida é movimento, né? Isso, entendeu? Então tem que se movimentar, tem que passar por dor. Agradece. Amor, agradece. Caiu, ralou, obrigado. Exatamente. Agradece para poder continuar evoluindo. Senão, entendeu? E todos esses dedos diferentes fazem o quê? A força. Mas é a mão que bate e a mesma mão que cura. Você que escolhe. Exatamente. Eu vou falar sobre. Então, gente, o Dr. Ildemar, eu conheci ele durante uma das minhas crises, né, da bipolaridade, para variar. Marquei um psiquiatra, que eu não sabia o nome do psiquiatra,
E, enfim, eu fui... Gente, eu tava fora da casinha. Eu fui consultar. Quando ele abriu a porta, eu falei, ai, minha vez. Peguei, entrei no consultório. E daí ele, todo educado, foi me atender. Deixou eu chorar, deixou eu contar toda a minha vida. E no final ele só perguntou assim, filha, qual a sua religião? Aí eu falei, eu sou espírita. Ele falou, que bom, porque o Pena Branca que tá aqui do lado tá falando que seu problema não é psicológico, não. Seu problema é espiritual. Aí eu desandei a chorar mesmo, porque eu sabia que era espiritual. Eu sabia que eu tinha largado a minha mediunidade, não queria mais ler carta, não queria mais saber da cigana, tava assim. Então, Eudemar, eu agradeço a você publicamente aqui, na frente dessa câmera, porque você salvou a minha vida. Eu cortei esse pulso. E depois eu tatuei a Nossa Senhora Aparecida e a fé, pra mim nunca mais fazer essa besteira. Quando você me resgatou falando que Deus é meu pai, e falando que eu precisava voltar pra Ele. Foi nesse momento, então por isso que eu falo, não, eu vou gravar isso, eu vou falar isso, porque eu peço a Deus que exista mais médicos assim, que te olhem não apenas como um ser de carne, como um ser completo, né, que tem alma, que tem emoção, que tem espírito, que tem tanta coisa ali. Então assim, é só gratidão mesmo. Não, a gratidão, quem tem que agradecer sou eu, porque a gente quando ajuda um outro, a gente se ajuda. Entendeu? A gente vive no outro aquilo que não viveu em si próprio. A gente enxerga no espelho do outro aquilo que viveu. Sim, eu também exatamente. Já me suicidei várias vezes em outras vidas e quase me suicidei nessa. Entendeu? Então eu sabia o que você estava sentindo. Eu senti. Muito obrigada, de verdade. E mais uma vez agradecendo pela entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, eu me proponho, se o doutor aceitar, que a gente faça outras lives, outras entrevistas assim. E não deixe, gente, de curtir, de se inscrever no canal, de dar sugestões de temas, de perguntar. Vamos interagir, tá bom? A gente aprende junto. Namastê. Eu gostaria de fazer uma outra complementação. Sim, claro. Posso? Pode? Axé para quem é de axé, saravá para quem é de saravá, amém para quem é de amém, Adonai para quem é de Adonai, ave para quem é de ave e Rausch para quem é de Rausch. E somos todos um. Obrigada, gente.